Irmãos, feliz sábado a todos. Feliz sábado aos irmãos que nos assistem também. Mais uma vez pedimos a graça de Cristo para que nos auxilie no estudo da sua palavra e nos conceda inspiração do céu, né, para que nós possamos saber o que é que Deus quis dizer com cada versículo, cada passagem que a gente vai examinar nessa manhã, tá? À medida que os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma participação, citar algum texto, os irmãos têm oportunidade também, viu? Hoje nós vamos examinar mais uma vez um tema que a gente já estudou há algum tempo atrás, que é sobre a pessoa de Jesus Cristo, abordando um aspecto dos atributos de Cristo, que é a questão da vida eterna. Se a gente for estudar sobre a pessoa de Cristo, a gente vai conseguir abordar diversos ângulos na pessoa de Cristo, sobre a santidade, sobre a justiça, sobre o amor, sobre a bondade, sobre a mansidão, sobre a paciência, sobre diversas coisas. A gente vai encontrar em Cristo, que é chamado Deus, justamente porque é Ele que reúne todos os atributos bons no universo. É Ele, plenamente, e Ele é a fonte de todos esses atributos. E um dos atributos que Cristo possui, que é inerente a Ele, é dele propriamente, não é porque alguém deu para Ele, é a vida eterna. Quando a gente examina a doutrina da habitação de Deus, né, do cristão, das criaturas de Deus como a habitação dele, a gente observa um detalhe interessante. Todo ser humano que recebe a Cristo, em si mesmo, o ser humano ele não possui mais vida eterna. Ele, na verdade, nunca possuiu, sempre foi derivada de Deus. Agora, o ser humano perdendo a vida eterna devido ao pecado, ele tem uma outra chance de receber vida eterna, que é quando ele recebe a Cristo, porque Cristo é vida eterna. Essa doutrina eu até recomendo aos irmãos que, quando estiverem em casa, tiverem tempo para estudar, estudem mais a fundo essa doutrina. Esse fato verdadeiro de que o cristão genuíno, ele é a habitação do Espírito de Deus. Porque todos os atributos que os cristãos terão quando Cristo surgir nas nuvens do céu, com poder e grande glória, todos os atributos que haverão nos cristãos, eles só haverão nos cristãos porque Cristo está neles. É por isso que quando chegar aquele grande dia em que Cristo for coroar os santos, diz que os santos tiram as coroas de suas cabeças, colocam no chão e se prostram em adoração. É porque quando o cristão ele é bom, ele não é bom porque ele é bom porque Cristo que é bom habita nele. Quando o cristão é humilde, ele não é humilde porque ele é humilde. Ele é humilde porque Cristo que é humilde habita nele. Então, quando Cristo dá a coroa para o cristão, coroa de salvação de vida eterna, o cristão diz, não, mas eu só sou humilde porque o Senhor é humilde e o Senhor habita em mim. Eu fui bom porque o Senhor é bom e o Senhor habita em mim. Então, a coroa não é para mim. Porque eu não fui bom de mim mesmo. Eu não fui humilde de mim mesmo. Eu fui humilde porque o Senhor habita em mim. Todos os atributos bons que há no cristão só existem se Cristo estiver nele. Se não estiver, esqueça. Quando as pessoas dizem assim, irmão, eu não consigo deixar de pecar, que é um argumento hoje que o pessoal usa muito. Eu digo, você só está certo por um motivo. Se Cristo não habitar em você, você não consegue parar de pecar. Quando a pessoa disser assim, eu não consigo deixar de pecar, eu digo assim, então você está dizendo que Cristo não habita em você, é isso que você está falando? Se for assim, é verdade, você está certo mesmo. Irmão, eu não consigo ser paciente. Eu digo, se Cristo não habitar em você, você está certinho. Mas se Cristo habitar, você tem que dizer, em Cristo, eu consigo. Porque Ele fez a promessa na sua palavra. Então a gente vai entender um pouco sobre esse atributo da questão da vida eterna, tá? E o nosso primeiro texto já é de cara bem conhecido, né? Romanos capítulo 6, versículo 23. Lembremos lá de Gênesis, que o homem foi criado, lá em Gênesis 2,7, criado do pó da terra, feito argila, né? E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Ele se tornou uma alma vivente. O pó da terra feito argila, juntamente com o sopro de Deus, o fôlego de Deus, o Espírito de Deus,
O homem se tornou alma vivente. E à medida em que o homem estava em obediência ao Senhor, ele era a habitação do seu Criador. E enquanto ele era a habitação do seu Criador, a vida que estava nele era uma vida eterna. Se ele permanecesse em obediência, seria uma vida eterna, não ia morrer nunca. Agora um detalhe, o homem peca. E tem um texto, agora eu não vou lembrar a fonte, que diz que a imortalidade ela é dada ao homem sob uma condição. O homem não é naturalmente imortal, que é o que defende lá a doutrina lá dos católicos, né? A doutrina da imortalidade da alma. Ou doutrina da imortalidade natural da alma. Que diz que o homem por si só ele já é imortal já. Mesmo que seja para ficar sofrendo. É mesmo. É a mesma teoria do espiritismo, isso aí. Aí o grande problema. Colocam a imortalidade no homem como se o homem por si só fosse imortal. E como é que ele foi criado para ser imortal? Imortal existe sempre, vai existir para sempre. Morre não. Não é destruído, não. Nem pelo que criou ele. O homem vai ser imortal só quando Jesus vier e resgatá-lo. Só. É aí onde Elemete fala. A imortalidade foi concedida ao homem. Em outras palavras, que a imortalidade foi concedida ao homem sob uma condição: obediência. Aí o homem é imortal. Quando ele é obediente ao seu Criador, o seu Criador é imortal, habita nele, ele é imortal. É por causa disso. Agora, na medida que o homem peca, aí separa-se do seu Criador, o seu Criador, que é imortal, não está mais nele, ele morre. Vai dizer que Deus habita em tudinho, até nos ímpios vão se perder. Até em Satanás vai ficar aí sendo queimando eternamente. Então, Deus habita em Satanás também. Vocês estão vendo como as teorias não têm base? Gera uma loucura, né? O Senhor habita também em Satanás. Não habita não. Aí Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado. Quando Adão e Eva pecam, eles vão receber agora o salário do pecado. Mas quando eles não pecam, eles não vão receber salário do pecado porque eles não pecaram. É óbvio, né? Aqui. Salário do pecado é morte. Adão e Eva foram criados para viver eternamente. Mas pecaram, vão receber o salário justo. Deus não vai dar nem mais nem menos, não. Vai ser. O que eles recebem? Morte. Mas, que é plano da redenção, viu? Essa parte dizem que é plano da redenção. Mas, o dom gratuito de Deus, observe que o salário do pecado é morte. Você trabalhou, você tem direito a receber o seu salário. É salário. Salário é algo devido. O salário do pecado é a morte, mas diz que o salário de Deus é a vida eterna para o homem. Não, porque o homem não merece. O homem não recebe a vida eterna porque foi obediente. Ele recebe pelo sacrifício de Cristo. Não é só, irmão, eu sou obediente, eu obedeço tudo. Mas se tu obedece tudo e tivesse pego uma vez, mesmo assim já merece morte. É justamente por isso que a gente não vive da justiça que vem da lei. Porque a justiça que vem da lei, ela diz assim: se você pecar um só ponto, você é ocupado de tudinho. E aí não tem perdão, não. A justiça da lei é assim. Você pode viver uma vida santa o tempo todo, mas no último ato da sua vida, você comete um pecado, você merece o quê? Vida eterna ou morte eterna? Morte eterna. Ah, irmão, eu fiz tanta coisa boa. Vamos pegar aqui um exemplo. Você pega um bombeiro que trabalhou 40 anos aí no serviço público. Entrou em prédio em chama, já salvou maternidade, já salvou lá de idoso, já salvou um monte de gente afogado, já pegou gatinho em cima da árvore, já fez tudo. Passou 40 anos da vida dele fazendo isso. E aí recebeu uma placa lá de herói do município, do estado, do presidente da república. Mas aí ele saiu da corporação, aposentou, chegou em casa, brigou com a mulher, matou a mulher. Ele vai preso ou não vai? Mas um monte de gente que ele salvou, não compensa não. Entendeu? Não compensa. Não, mas tem gente que ele salvou, desculpa ele aí por ter matado a mulher dele. Não, tem isso não. Ele não vai ser preso, não é pelas coisas boas que ele fez, é pela coisa ruim que ele fez. Então o homem, se ele quiser a justiça que vem da lei, ela é assim. Ah, fez isso certo, fez isso certo, fez isso certo, mas fez isso errado. Vai morrer.
Justiça da lei é desse jeito. A justiça da fé não. Ah, errou, passou a vida toda errando. Mas lá no final se arrependeu, verdadeiramente, né? Você está perdoado. A lei ia dizer o quê? Está perdido. Um homem que entrou na casa matou 4 pessoas. Três filhos da mulher e a mulher. Aí a gente dá assim uma revolta, uma indignação, que é assim. No lado que a gente fica sabendo, a gente tem que desejar a morte da pessoa. Sem que é errado, né? A gente fica com o Transtornado. Nem vou fugir, né? Ele era mulher, e o homem era psicopata, pelo menos. Não, menino, mas não fugiu não. Quando não tem pessoa preparada para lutar, a pessoa comum, como ela ficou sem ração, né? Um assalto, então você fica sem ração. Uma pessoa entrou, um homem entrou dentro da carro, fez só a mulher fica sem ração, né? Mas fica, esmurra as pernas, e o cara tá Quando a mulher não tá, a menina fugiu. Depende da pessoa. Ela não pode deixar ela voltar pra não. Elas saem para pedir ajuda, não era para fugir em si. Elas foram defender a mãe. Oxê, minha mãe. Vamos lá, vamos voltar aqui. Hoje eu não vou. É a coisa mais simples de entender isso aí, não tem negócio de varia. Nem todos podem fugir numa circunstância dessa. Às vezes a reação de um é diferente da de outro. Então, tem gente que às vezes encara, tem gente que reage, tem gente que fica quieto. Tem reações de todo tipo. Tem gente que desmaia na hora. Elas foram defender a mãe. Cada uma foi defender a mãe, entendeu? não estava todo mundo junto, não. Foi naquele quarto. Mas prossegue, irmão. Depois nós tratamos desse assunto. Vamos lá. Então, a ênfase aqui é a questão. O Senhor dá a morte como salário do pecado. É a consequência natural do pecado. Agora um detalhe interessante. Depois que o homem caiu, depois que o homem pecou uma vez, a obediência, a vida eterna não é consequência natural da obediência simplesmente. Por quê? Porque já houve um pecado e a lei exige a morte do pecador. Então só há um resgate porque Cristo morreu. E essa morte de Cristo foi porque o homem mereceu? O homem merecia ser resgatado? Não, ele pecou. Não foi resgatado porque, coitadinho. Não, ele escolheu, fez uma escolha. A mulher fez uma escolha e o homem fez uma escolha. A questão é, aqui diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é um presente, eu estou lhe dando gratuitamente, né? Está olhando para a questão do merecimento. Obviamente que ele observa qual é a vida da pessoa. A pessoa está se entregando a mim, está obedecendo, sim, mas só tem essa chance de novo porque teve a morte de Cristo. O Senhor não colocou simplesmente, pecou, agora vai passar a obedecer, eu vou perdoar. Tem uma morte primeiro para pagar a dívida. Então, a morte é salário do pecado, é consequência natural. Ninguém que peca e morre aí pode dizer, Senhor, por que eu morri? O Senhor é tão ruim comigo. Disse, não, foi tu que escolheu. É a consequência natural é essa aí. O cabo roubou, e foi preso, acha ruim. Disse, gente, tu não roubou? A consequência natural de quem rouba é o quê? É ir preso. Ou morrer no confronto aí. Agora diz assim, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque essa ênfase todinha é para a gente entender que a gente não merece a vida eterna, não. Ele é um dom gratuito, é diferente da morte. A morte é consequência natural. Agora a vida eterna não é consequência natural de obediência, não. Teve um sacrifício que Cristo fez antes para poder me ajudar a obedecer, para eu poder receber a vida eterna. E como dom gratuito, porque não é merecido, não. A morte é merecida. A vida eterna não é merecida. Não é mérito nosso. A morte é mérito nosso. Por isso que quando você for orar, falar alguma coisa, Senhor, me dá o que eu mereço. Depois você cair duro e você não reclama, não. Não diga assim, Senhor, me dá o que eu mereço. Não, pelo amor de Deus, Senhor. Faz isso não. Não é o que eu mereço. Se nós, é qualquer ser humano na face da terra, é o mais obediente que tem. O que nós merecemos é morte. Porque um pecado só, nós já merecemos morte. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, que primeiro se sacrificou. Para poder haver essa oportunidade de a gente ter de novo à nossa disposição a vida eterna. Então, a vida eterna é dada como um dom gratuito por Deus, por meio de Cristo.
Por isso que é dom gratuito, é porque é por meio de Cristo. Sem nós merecermos. Nós já tivemos uma vez. Cristo teve que morrer para nós termos a oportunidade de novo. O Senhor não vai dar uma terceira oportunidade, não. Depois dessa aqui, que ele vier, acabou-se. Não, eu vou esperar outra. Só tem essa aqui. 1 João 5, verso 11. 1 João capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está onde? Em seu Filho. Filho unigênito, Jesus Cristo. É a mesma coisa que Paulo fala aqui. Ó. O dom gratuito de Deus, a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui. A vida eterna, Ele nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Como foi que o Senhor nos deu a vida eterna? Nos dando o seu Filho. Foi assim que Ele nos deu a vida eterna. Ele chegou e disse assim, ei, aqui para você estudar, pega, todo mundo vai viver eternamente agora. Vai viver eternamente, pega aí. Não precisa fazer nada não, todo mundo vai viver eternamente agora. Não, deu, o testemunho é este, diz o apóstolo João, o apóstolo mais próximo de Jesus. Ele diz assim, Deus nos deu a vida eterna. Nós perdemos, mas Deus nos deu de novo a vida eterna. Mas como foi que Ele deu? Através de Cristo, seu Filho. Se fosse para dar só a vida eterna, quem era que não ia querer? Quem é que quer viver eternamente? Os drogados, os cabos nas cadeiras, os estupadores, tudo isso, não querem viver para sempre. Quem é que quer morrer? Agora dizer assim, não, mas a vida eterna que eu estou dando para vocês é através do meu Filho. Aí vocês vão ter que crer no meu Filho. Vão ter que aceitar a palavra dele. Vão ter que seguir o exemplo dele. Aí vocês têm vida eterna. Vocês querem? Ih, mas é muita coisa para fazer. É diferente. O pessoal não quer suar a camisa não. E a gente fica imaginando, né, as pessoas, se o diabo tivesse conseguido, mas graças a Deus não conseguiu. O objetivo dele, né, era botar o povo para comer da vida para viver pecando eternamente. Mas pensa na situação que a gente vive. Esse povo vindo, roubando, matando uns aos outros, para sempre, sem poder morrer, sempre foi essa cara. Mas Deus, como Ele vê tudo, né? Aí não dá certo. É uma grande evidência. Tem um texto que diz que, eu não sei Leonete, eu sei, Pastor Jones, que diz assim, muitas pessoas perguntam o porquê que o Senhor não matou Caim. Caim matou Abel? E por que o Senhor não matou Caim? Diz assim, o Senhor permitiu que as pessoas vissem a consequência do pecado se o pecador vivesse eternamente. Obviamente que Caim não viver eternamente. Mas não deixa o pecador viver solto aí. Eu vou mostrar para vocês o que é que acontece. Aí aquela desgraça todinha que aconteceu no mundo. Você tá aí, eu. É por isso que eu não posso deixar o pecador viver para sempre. Porque senão, que paz é que vai ter? O mesmo caso lá no céu, que Deus me destruiu Satanás. Exatamente para revelar e mostrar o caráter dele, né? Para os outros que não estavam em Deus. Isso é o ser humano hoje também. Ele vai ser revelado o caráter dele para primeiro, para depois ver tirar as suas próprias conclusões. Então, o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem quer dar a vida eterna tem que aceitar Cristo. Não tem esse negócio do pessoal dizer, ah não, é só o Pai que é Deus. Só isso aí você já está rejeitando a vida eterna. Só, bota um sol bem grande. Rejeitar Cristo em qualquer coisa que vem de sua palavra, porque você não consegue dissociar a palavra de uma pessoa daquela pessoa. Não dá para você fazer isso. Como é que você dissocia a pessoa da palavra dela? Como é que você faz isso? Tem como. Se você rejeita a palavra de Cristo, você está rejeitando a Cristo. Se você rejeitar Cristo, a vida eterna está nele. Se você rejeita a palavra de Cristo, você rejeita Cristo. Se rejeita Cristo, rejeita a vida eterna também. E porque rejeita o Pai. E a vida eterna está no Pai e no Filho. Como é que fica? É só os que recebem a Cristo que têm a vida eterna. Somente é esses. Agora, a grande questão é: quem está recebendo essa vida eterna? 1 João 5, verso 12, o verso seguinte. Quem tem o Filho, tem a vida.
quem não tem o Filho de Deus, é só o verso seguinte, viu, irmã? Irmã Cavaleiro. É o verso seguinte, é o verso 12. A gente leu 11 agora é o 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho de Deus, quem tem Jesus Cristo, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem. Isso é natural. Tem hora que os apóstolos, tem hora que Jesus tem que falar umas coisas bem óbvias pra gente, que é pra ver se a gente se toca. Porque a gente leu isso bem aqui, não dá pra entender não. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ué, então se eu não recebo Cristo, eu não recebo a vida eterna, não. Mas ele fala aqui de novo, quase dando um papo com uma criança, né? Batendo no liquidificador, aquela comida ali pra ver se o menino consegue comer. Bem mastigadinho. Gente, se você rejeita o Filho de Deus em qualquer coisa que ele é, você está rejeitando o Pai. Se Cristo tem a vida nele mesmo, e o Filho de Deus tem a vida, então quem rejeita ele não tem a vida. Como é que a pessoa quer viver eternamente? Alguns têm a interpretação dizendo que Jesus tem a vida porque diz que o Pai está nele. Mas aí eles esquecem que é um pouco aqui e um pouco ali. Que o próprio Jesus Cristo disse assim, eu sou a vida. Aí querem aceitar João 17, verso 3, mas rejeita João 14, verso 6. E a Bíblia já diz, aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus, quem não ouve a palavra de Deus é porque não é de Deus. O que isso significa? Que basta eu rejeitar parte da palavra de Deus, eu não sou de Deus. Precisa rejeitar toda não. O inimigo, ele, por exemplo, diz que um pouco de fermento levando toda a massa. O inimigo está fazendo o que com o ser humano? Os mandamentos de Deus são 10. 9 eles aceitam. E só um a maioria rejeita. Então, para se perder, só precisa rejeitar um mandamento. Já é o suficiente para se perder. E é isso que o diabo está botando na mente das pessoas. Ah, mas a lei, eles falam que a lei não vale mais, mas na verdade eles acreditam que a lei vale matar, não roubar, não adulterar, tudinho. Eles só não aceitam o sábado. Isso prova que eles acreditam. Eles acreditam. Eles usam esses argumentos, dizem que a lei já passou, mas é só argumento. Eles acreditam que a lei está vigente. Agora, o que eles não acreditam são os sábados. E só em ele rejeitar o sábado já é o suficiente para a perdição. Porque se rejeitou um, já Rejeitou tudo. É o mesmo critério de Tiago 2, versículo 10. É o mesmo critério. Não é de Deus. A palavra de Deus lá é bem clara. Quem ouve a palavra de Deus é de Deus. Quem não ouve, não é. Pois não me dá esse ouvido. Verdade. Eu lembro que postei um texto num grupo chamado Espírito de Profecia do Facebook. E aí o cara entrou com um bocado de argumento dizendo que Cristo tinha lançado a lei por terra porque ele tinha obedecido, né? Aí disse, não precisa mais observar o sábado porque o Senhor quando veio observou o sábado. Eu digo, pois peraí. Então eu posso matar porque o Senhor quando veio observou o mandamento, não matarás? E aí? Com essa tese, eu obedeço uma vez, aí pronto, não precisa mais obedecer. Não é nem meio, é totalmente loucura um negócio desse. Cristo guardou o sábado, então não preciso guardar o sábado, diga. Isso. Então Cristo guardou o mandamento não matarás, então não preciso guardar, então eu posso matar. As pessoas criam, é a grande questão, as pessoas criam argumentos e não estão preocupadas se ela tem base bíblica. Ele cria um argumento para ele vencer um debate. Ele está preocupado, sabe? Mas será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui realmente resiste à prova? Né? Ele joga o argumento e diz, vai. Ou cria um argumento para defender sua denominação religiosa. Tem pessoa que diz assim, irmão, o sábado é só para o judeu. Aí a mesma pessoa diz assim, o sábado foi abolido. Eu digo, oxente, ou é só para o judeu foi abolido, moço, tu escolhe. Na mesma frase tu usa dois argumentos que se contradizem. E a mesma pessoa às vezes usa os dois argumentos. Não é só para os judeus, mas ele foi abolido. Ele não sabe o que diz. A mesma gente, eu lembro de um texto que me citaram de Ellen White, eu ouvi o texto, que ela disse que a gente não pode usar qualquer tipo de argumento. Às vezes a gente está numa discussão sobre algum tema, a gente está preocupado em vencer um debate e a gente usa qualquer argumento para sair vitorioso. Ela disse, não é assim. Se o argumento não for bíblico, não for divino,
Fique calado. É melhor você sair como perdedor do que você citar uma mentira e sair vencedor de debate. Fique calado. Irmão, esse argumento aqui é divino. Vou usar. Porque a pessoa pode dizer o que quiser, você não vai ser derrubado, não, aquele argumento. Agora, quando alguém cita um argumento humano, simplesmente para vencer um debate, você pode ter certeza. Você encontra o contraditório ali, tranquilo. É só observar com atenção. Então, quem tem o Filho de Deus tem a vida. As pessoas usam muito o argumento que o irmão acabou de citar aí. Irmão, é porque o Pai deu a vida eterna para o Filho. Não. É porque Cristo é Deus. A vida eterna é um atributo inato, inerente de Deus. Ele não é inerente de nós. Um vídeo no pai do que escreve que nega Jesus. Porque se ela nega Jesus, porque ela bota celular no lugar de Jesus. O pessoal fala abobrinha. Eu também daquela mensagem. Juiz investigativo. Juiz investigativo. Eu vi um parado assim. Na hora que eu comecei a ver, eu digo, tá lá. Às vezes a gente fica vendo, né? Eu já vi gente que a pessoa se convenceu com um vídeo que o cabo não cita um texto. Só naquilo ali. É só falando mal. Gente, bora se segurar nos textos, porque nossa segurança é essa aí. E essa questão, esse dia eu estava sem poder mexer no celular, essas coisas, eu estava ouvindo muitos vídeos no YouTube. Eu vou dar bastante vídeo que estava ouvindo, né? Aquele pastor Eleazar Gomes, lá dos Estados Unidos, o Arildo, o David Silva, eu falando sobre essa questão. Rapaz, a gente vê o tanto que essa mensagem é atacada nessas redes sociais. O diabo, ele ataca a Ellen White, eles pegam alguns textos dela, eles pegam assim, eles cortam, eles manipulam, eles fazem assim uma coisa, irmão, para atacar. Verdade. Diz que ela era mentirosa, que ela falava uma coisa bem aqui, lá na frente ela vai dizer que não era daquele jeito. Quer dizer, rapaz, isso é um absurdo. Então o Satanás, sabendo disso, o mandamento não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O inimigo usa a pessoa para fazer um falso testemunho, ainda bota na rede social para enganar milhões de pessoas que vão assistir aquela mensagem. Você já pensou uma coisa dessa? Esse texto 1 João 5, verso 2, Ellen White, ela comenta aí lá no Desejado de Todas as Nações, página 530. Ela começa dizendo assim, ou melhor, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Então, como é que um ser é a ressurreição e a vida e não é Deus? João 25. E ele tinha vida em si mesmo, por isso que ele ressuscitou. Aí, aqui no Desejado, Ellen White diz assim, em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. O que isso está querendo dizer? Tem vida em si? Todo esse texto aí que João está comentando, ele tem vida em si mesmo. Alguém fica preocupado, mas é porque o Pai deu. Sim, quem é que vai questionar o Pai? Pois só vai ter o Pai se aceitar ele como sendo a vida. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Aí, ao mesmo tempo que ela cita agora João 11, 25, que eu sou a ressurreição e a vida, agora ela cita 1 João 5, 12, esse texto que o irmão Maurício está aí comentando. Então ela diz, em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada, quem tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Nós queremos ter certeza de vida eterna? Então, se nós queremos ter essa certeza, então não vamos duvidar da divindade de Cristo. Alguém diz, a divindade não é deidade. E aquela lá, que ele disse? Aquele que nega a sua... e diz, não é só a deidade, diz assim, aquele que nega a absoluta deidade de Cristo. Nega a deidade do Pai. E agora? Vai dizer o quê? Basicamente dizendo, a deidade que Cristo tem é a mesma deidade que o Pai tem. Então, se você diz que Cristo não é completamente Deus, você também está dizendo que o Pai também não é completamente Deus. E está escrito que Jesus Cristo, quando veio,
Ele não deixou de ser Deus, não. Ele se tornou homem sem deixar de ser Deus. Porém, a deidade não tomou o lugar da humanidade e nem a humanidade tomou o lugar da deidade. Então, ele com essa deidade, ele poderia realmente ressuscitar na ressurreição que havia nele mesmo, na vida que havia nele mesmo. Então, deixa bem aqui de João 10, 18. Diz assim, falando da vida, né? Diz assim: nenhum homem atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar novamente. Este mandamento eu recebi de meu Pai. A vida está nele. Tem gente que atribui isso aqui às ovelhas, né? Mas a verdade é a vida de Cristo. Ele possui a vida eterna. Ele deu a vida naquele momento ali que ele morreu. Ele entregou. Se ele tivesse dito, não vou morrer, não ia morrer. Porque a divindade estava aliada com a humanidade e tinha dito, pronto, vou ficar vivo. Vou sair daqui. Não, vou morrer. Morreu, mas quando ressuscita também é a vida que ele toma de volta. Uma vez que a divindade não morre, né? Ele disse, não, vou voltar agora. E a Ellen White, ela torna a dizer, diz que sobre o sepulcro rasgado, onde foi colocado Jesus lá, o sepulcro de José, Cristo proclamou em triunfo: eu sou a ressurreição e a vida, conforme foi falado agora há pouco, desejado todas as nações. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí diz ela, essas palavras, eu sou a ressurreição e a vida, só podiam ser ditas pela deidade. O humano não podia dizer isso. É um texto em inglês de Ellen White. Meu nome aí? Cal é chamado. Vou chamar da parte. Não sei ler. É um texto que está em inglês aqui. A Cal, estou estando. A par, página 43 de Ellen White. Interessante, assim, a vida quando Cristo expirou na cruz, ele falou, Pai, toma o meu espírito. Eu entendi, para quem que ele tinha mandado? Se ele não fosse para o Pai, pode ficar com o Pai. Está entendendo? Na própria vida dele, depois que ele ressuscitou, ele tinha poder para atravessar, porque ele deu, o Pai pega o meu espírito, mas pegou de volta depois que ressuscitou, né? Não quer dizer que o Pai ressuscitou ele, não. A vida que Deus deu seu espírito, ele voltou para ele de novo. Interessante aqui, viu, Maurício, que esse texto em inglês, só em ser em inglês, já é argumento para muitos não aceitar. Entendeu? E já de imediato já esqueceu 1 João 5,12. De imediato já esqueceu João capítulo 11. De imediato já esqueceu João capítulo 14. Esqueceu João capítulo 1, esquece de tudo. Aí como é que esse povo pode ser de Deus? Batendo contra a palavra de Deus. Vai ter que rejeitar a Bíblia também, que a Bíblia não foi escrita em português originalmente, né? Aramaico, hebraico e grego. Pronto, aí tá ruim. O pessoal, na verdade, eles criam argumentos, como a gente falou antes, eles criam argumentos humanos para vencer uma discussão, quando na verdade eles criam esses argumentos contra eles mesmos. Eu vou rejeitar porque esse que foi escrito foi em inglês. Eu digo, e esse aqui tu vai rejeitar porque foi escrito em hebraico, aramaico, em grego, e aí? Vai ficar com... Só com a opinião. Quando o povo, por exemplo, se não acredita porque esse aquilo foi escrito por hoje. Tá Aí ruim, o né? pessoal começa a falar, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Assim, quem garante? É a mesma coisa com esses argumentos, Maria. Fica com raiva. Defende até à toa, ateu à toa. É a mesma coisa desses argumentos. É baixo, né? Porque eu acho muito baixinho esses argumentos. É a mesma coisa para mim, é o mesmo argumento, né? Nós não devemos confiar em homem. Para mim isso aí é uma coisa mais baixa que eu já vi. Porque se nós generalizar e não souber interpretar, porque interpretação é um dom. Deus dá dom de interpretar para uns e para outros não. Eu não confio em homem. Simplesmente eu estou dizendo o quê? Eu não confio em Moisés. Eu não confio em Paulo. Eu não confio em Jeremias. Eu não confio em Isaías. Nós temos que saber qual é a interpretação do Espírito.
Ora, eles não são homens? São. O homem na inspiração divina não é confiável? É só Moisés, Paulo, Tiago, Pedro e João ou qualquer homem que estiver inspirado por Deus? Esses homens são homens. Ou nós fazemos acepção de pessoas? Então, nós não devemos colocar a nossa interpretação. Nós deixemos que o Espírito interprete por nós. Nós não confiamos no homem para fazer dele o nosso braço, que é diferente. Se você tem a sua Bíblia, vá lá comer com sua mãozinha, vá. Não espere o pastor botar a colherzinha na sua boca, não. O único que pode nos alimentar é Deus. Nós somos as criancinhas e Deus nos alimenta. É Ele o nosso braço. Agora não confie no braço do outro, não. Confie no braço de Deus. O braço do outro para me salvar. Agora não faça do braço do homem para lhe salvar, não. Para salvar, só Deus pode lhe salvar, em Cristo Jesus. Então é preciso, nós até pedimos esse dom a Deus, o dom de interpretação. Não sei nem se alguém já pediu isso em oração. Mas nós temos que pedir. Discernimento. Foi com raiva dele, não. É o que Paulo diz. Paulo diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. As mesmas pessoas que dizem assim, eu não creio na Bíblia porque foi escrita por homens. Se tivesse sido escrita por Deus, é que não ia crer mesmo, porque não ia ver Deus. Mas ele não crê nem no 10 mandamentos. Esse aqui ele não crê. Essa é a questão. Mas foi escrito por Deus. Pois é exatamente isso. Essa é a questão, o argumento que criam. Eu não creio na Bíblia porque foi escrita por homens. Creio nos 10 mandamentos? Não, e foi escrito por Deus, não foi por homem. E aí? Você pega os únicos escritos que foi escrito por Deus e ele não acredita. Que foi os 10 mandamentos. A sabedoria do homem é loucura. Você pode olhar aqui. João 3,36. De novo, o apóstolo João, se a gente observar bem as cartas de João, tanto o Evangelho como as 3 cartas lá próximas de Apocalipse, e também o livro de Apocalipse, ele dá muito essa ênfase de que Cristo é a vida eterna, de que Cristo concede a vida eterna, quando ele habita em nós, tá? Num contexto geral. Então, o mesmo João que escreveu aqui 1 João 5, 11, 12, ele escreve aqui João 3, 36, e se você for olhar o João 3 todinho, você vai observar isso. Aqui ele diz assim no verso 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus é retirada de sobre o homem quando ela recai sobre Cristo. Quando não, vai cair sobre o homem mesmo. Vai cair em cima dele mesmo. Porque a ira do Senhor, ela foi descarregada em cima de seu filho. Agora, todos aqueles que rejeitam, a ira do Senhor vai ser descarregada em cima deles. Vão pegar a praga, vai ser não. Vai ter a segunda morte, vai lá para o lago de fogo e enxofre. Vão receber sobre eles a ira porque rejeitaram aquele que desviou a ira de Deus de sobre eles. Quando eles rejeitam, estão dizendo assim, eu não quero que ninguém desvie a ira de Deus de sobre mim. Eu vou carregar ela. Eu dou conta. Diz aí, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Ele não verá a vida por quê? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas pessoas não vão ver Cristo, não vão poder contemplar Ele. Então aí esse texto está dizendo que não, essa pessoa não verá a vida. Né? É nesse sentido assim, mais ou menos? Sim, também. Na verdade, o texto em si mesmo ele é claro, né? A questão do não verá a vida também tem um sentido aí interessante. Da gente observar que o que essas pessoas vão contemplar. Uma pessoa que transgride rotineiramente a lei de saúde, ela vai ver saúde? O que ela vai ver? Doença. Uma pessoa que rejeita a Cristo, que é a vida eterna, ela vai ver vida? Não, ela vai ver morte. Ela vai ver desgraça. A pessoa que transgride constantemente a lei de Deus, ela vai ver bênção? Ela vai ver maldição. Mas também tem essa questão, irmão. Cristo, sendo Cristo a vida eterna e Cristo voltando para nos buscar, eu vou conseguir contemplar Cristo? Eu vou ver a vida e sentir prazer? Não, a minha vida é de morte. Minha vida, entre aspas, essa vida passageira que todo ser humano aqui tem. Essa vida é de morte. Quando eu contemplo a Cristo, o que é que eu vou ver? Vou ver vida. Os ímpios, quando contemplarem a Cristo, vão ver vida. Eles vão ver morte. Porque quando Cristo é manifesto,
lá em 2 Tessalonicenses 2, né? Diz que o iníquo é destruído pela manifestação de sua vinda. A vinda de Cristo, que para os santos é vida, é para os ímpios morte. Para os justos é alegria. Para os ímpios, desespero. Até tão um hino, né? Que fala, ele fica desesperado. Enquanto os santos estão lá alegres e felizes, os ímpios estão... O pessoal usa a ilustração assim, quando Cristo vem para os santos como um cordeiro, vem para os ímpios como um leão. Com o sopro da sua boca. Ou seja, com o sopro da sua boca ele dá vida e com o sopro da sua boca ele tira. Eu fico pensando aqui hoje, o ser humano, todo ser vivo, nenhum quer morrer, nem a gente que é ser humano, nem o animal também. Não tem medo da vida. Quando um animalzinho vê um predador, ele se esconde, ele faz de tudo porque ele sabe que ele não quer morrer. Assim também é nós também não queremos morrer. A gente adoece, a gente toma um remédio, qualquer sacrifício. Mas nesse tempo aí, isso é um desespero tão grande que essas pessoas vão pedir a morte. Esconde nós da presença desse Deus aí. Da face do cordeiro. Da face do cordeiro, quer dizer, imagina o tamanho desse desespero. A pessoa pedir a morte. Agora, por que estão se escondendo nas rochas, nos rochedos? Por quê? Certamente alguma coisa está incomodando. E para ver como a face do Senhor é terrível, né? É. E caiam sobre nós. Sabe, para uma pessoa dizer um negócio desse, é porque uma pedra cai em cima dele, ele acha melhor do que olhar para a face do Senhor. É terrível, né? O tamanho do desespero dessas pessoas. Creio que a medida do desespero dos ímpios é a medida da alegria do justo, né? O justo está alegria finda, né? Contemplar o Senhor. E os salvos vão contemplar o Senhor de pé, né? E os outros não. Eles nem podem contemplar, para depois o rochedo cair sobre eles. Então, irmãos, aquele que crê no Filho de Deus, ele tem a vida eterna. É pela fé, é crer. É pela fé. Mas aquele que não crê, aquele que não tem fé no Filho de Deus, ele não verá a vida. Ele não terá, ele não verá, ele não poderá contemplar a vida. Para ele não é um prazer. Eu costumo dar esse exemplo. Imagina qualquer irmão aqui chegar num lugar e ter um monte de gente bebendo cachaça e fumando cigarro. Quem é que vai sentir prazer? Ouvindo só automotivo lá, pessoal. Quem é que vai achar bom? Ele não vai achar. Agora imagine um cabo desse que gosta de escutar som automotivo, beber cachaça e fumar cigarro e falar um bocado de besteira, chegar bem aqui no nosso meio. Se ele tiver realmente o intento de mudar. Ele vai ficar... Já vi muita gente. Meu Deus, irmão, com todo respeito, o culto de vocês é frio. Meu amigo, dá um som. A gente fica analisando. Vocês são desanimados demais, mas... Não é assim que o pessoal faz? Observa, o caráter é diferente. Eles têm prazer em coisa diferente. Enquanto os santos olham para Cristo e ficam felizes, é porque eles já estão ambientados a isso. Eles não vão se ambientar agora, não. Agora é que eu vou me acostumar com o céu. Mas a gente aprende com quem a gente anda, né, senhor? Cristo, ele era esses agitados aí. Então, quem anda com Cristo vai ser parecido com Cristo. Lembra de Elias? Lá com os profetas de Baal? Na oração dele, como foi que ele orou? Foi agitado, falta o fogo? Ou foi tranquilinho? Sossegadinho. Lá de frente onde eu trabalho, na banquinha, irmão, tem uma farmácia. Fizeram um culto lá da Assembleia. Meu Deus do céu, a mulher rodopiava assim, irmão, gritando, não sei o quê, e rodando assim. Não sei como aquela mulher não caía de tanto que ela rodava. É aquela história, era assim que Jesus fazia? Não. Eu fui no fazer Aí, João 6,63. Eu só falo um detalhe interessante aqui. Observem como João fica batendo na tecla. Sabe o que a pessoa quer quando ela fica repetindo muita coisa? Você já percebeu que um pai e uma mãe, praticamente, ele fala todo dia a mesma coisa? Com um filho quando ele está errando. Né? Menino, tu já deixou esse negócio aqui em cima de novo. No outro dia ele disse, eu te falei para não deixar esse negócio aqui em cima. No outro dia ele disse, para, deixa esse negócio aqui em cima. Né? Não é assim? João está fazendo a mesma coisa. Fica martelando. Quer dizer, tá entendendo? Pois é, eu te falo de novo. Repetindo. A essência do hábito é o quê? Repetição. Se você afirma uma vez, orei uma vez, eu tenho o hábito de orar, eu orei uma vez. Não, isso não é hábito de orar.
É repetição. Por que é que João fica repetindo? Ele vai, em outras palavras, ele fica repetindo. É para dizer assim, vocês estão entendendo que Cristo é a vida? Vocês estão entendendo que se vocês rejeitar a Cristo de alguma forma, vocês estão rejeitando a vida? Vocês estão entendendo que se vocês rejeitar a Cristo, vocês não vão ver a vida? Ele fala de formas diferentes, mas ele está dizendo a mesma coisa. Jesus Cristo é a vida. Não esqueçam disso, não. Se vocês tentarem encontrar a vida de alguma outra forma, vocês vão perder a vida. A única forma de encontrar a vida é em Cristo. Não tem outro meio, não. Já a gente vai ver um texto. É bem conhecido também. Que diz assim, aquele que achar a sua vida, perder lá. Porque ele está querendo ganhar a vida, mas sem achar Cristo. Ele não quer a vida em Cristo, ele quer a vida de outro jeito. Mas aquele que perder a vida por causa de Cristo, acha lá. Ele não está nem se importando com essa aqui. Se ele tiver Cristo, ele diz, estou satisfeito. Mas vai perder essa aqui. Ele diz, não. Não tem problema não. Eu entendi o que é que o João falou. Eu entendi que se eu tiver Cristo, eu tenho a vida. E eu entendi que sem Cristo, mesmo eu tendo essa vida, eu não tenho vida. É com a filosofia. João 6,63. O apóstolo João citando as palavras de Jesus. Diz assim, o Espírito é o que dá a vida. A gente pode olhar ali, por exemplo, ali na criação, Gênesis 2,7, né? Tava ali o boneco de barro, tinha vida? Não. Se mexia? Não. Tava lá paradinho. Assim, aí, vida. Você quer vida? Pegue vida. A carne não aproveita para nada. Tem a mensagem de Jones, que ele bate muito nessa tecla. Ele insiste nessa questão. Não há como eu utilizar a carne, a minha natureza carnal, para obedecer a Deus. Mas não tem a mínima condição. Não, mas isso aqui eu faço pela carne. Eu digo, para Deus? Não faz. É igual dizer, não, pelo Espírito eu faço isso aqui para Satanás. Eu digo, pois esse Espírito só são de Satanás, que é a carne. Natureza carnal. A carne não aproveita para nada. Se a gente não agir pelo Espírito de Deus, pode pegar ali Romanos 8, 3 e 4, diz que aqueles que andam pelo Espírito, eles obedecem à lei de Deus. Em outras palavras, né? Então, o Espírito é que dá vida. A carne não dá vida. A carne não aproveita para nada. Aquele que tenta obedecer a Deus através da carne, peca. Irmão, eu estou tentando obedecer a Deus, irmão. Mas é pela carne. E a carne aproveita para alguma coisa? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. É em espírito, né? Não é pela carne, não. Não é que eu vá, irmão, então quer dizer que tem algum não adora a Deus. Qual é a né? questão dos dois Adão? O primeiro Adão tornou-se alma. Gente, agora olha o segundo Adão. Espírito vivificante. E não só Jesus Cristo, né? Que soprou na narina de Adão, mas o próprio Jó disse que o Espírito de Deus me fez. Né? Que é diferente. Um foi feito, o outro que fez. E nesse texto aí, o Espírito é o que vivifica. Então Cristo é o que dá vida. Aquele que é vida unicamente pode dar vida. A carne não serve para nada realmente. Porque a alma vivente, quando Adão foi feito, ele foi feito alma vivente. Mas depois que ele pecou, ele continuou sendo uma alma vivente ou não? O que vocês acham? Ele continuou vivendo do mesmo jeito, só que agora uma vida contrariando a lei de Deus, contrariando a própria vida eterna. Né? Porque a vida eterna, quem quer ela não vai continuar pecando. Não tinha espírito vivificante. Isso. Nesse caso agora Jesus Cristo quer dar a oportunidade para nós de novo. As palavras que eu vos disse, que Jesus diz aí que ele é espírito vivificante, que ele disse, as palavras que eu vos disse também são espírito que vivifica. É espírito e é vida. Vocês que receberem minha palavra, ele está dizendo isso. Vocês que receberam minha palavra e que estão recebendo, que vão receber, vocês vão viver eternamente. Porque a palavra, ela vivifica o ser humano a cada dia. É como se estivesse comendo da árvore da vida. Eles tinham que estar se alimentando da árvore da vida para manter-se vivo. Assim também é a palavra de Deus. Quem se alimenta da palavra de Deus está se alimentando, tá? Da árvore da vida. Por quê? Porque são espíritos. E
são vida, e o Espírito vivifica. Verdade. É aí onde a gente vê mais uma vez aquela questão de que você não consegue dissociar Cristo da palavra, né? O texto que mostrou, se não me engano, é Romanos, lembra? Diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante, ou seja, é Cristo que dá vida. E como é que Cristo dá vida? Através da sua palavra. Suas palavras são espírito e vida. E quando o Senhor fez o homem, que ele soprou seu espírito, ele deu vida para o homem, né? Quando ele soprou nos apóstolos, Deu. exatamente a vida espiritual para eles. Agora um detalhezinho interessante. Que é basicamente no mesmo sentido que o irmão comentou. As palavras que eu vos digo são espírito. Irmão, eu quero ser uma pessoa espiritual. Sem a palavra de Deus. Quem é espiritual? Né, irmão? Eu vou agir pelo espírito. Você vê como às vezes a gente tem uma visão muito espiritualista. Não é espiritual, é espiritualista. É de espiritualizar tudo. As palavras que eu vos digo são espírito. As palavras que eu vos digo são espirituais. As palavras que eu vos digo vão conduzir vocês no espírito. Mas a pessoa entende que dizer assim, irmão, eu vou viver pelo espírito. Eu vou viver agora assim, à toa. Eu vou fazer o que der vontade de fazer, o Senhor vai me proteger. É uma loucura. O que é que o Senhor na verdade está falando? As palavras que eu vos digo, observe primeiro o que é que ele diz primeiro. Palavra, aí depois ele diz assim, ó, espírito, e depois ele diz vida. As palavras que eu estou falando vão fazer vocês andar no espírito. Vocês querem andar no espírito? Então ande nas palavras que eu vos digo. Vocês querem ter vida? Como é que vocês vão receber vida? Eu vou descer lá do céu, aí vou dizer, pega a vida para vocês. Não. Eu vou dar a vida para vocês através da palavra. Vocês querem viver eternamente? Recebam a minha palavra, creiam na minha palavra e eu vou dar vida eterna para vocês. Esse Espírito vivificante, meu Maurício, é aquele que quer habitar em nós quando ele bate a porta do coração. Esse é o Espírito vivificante, trata-se de Cristo. O próprio Espírito Santo quer habitar em nós. Mas o Espírito Santo, esse Espírito vivificante que quer habitar em nós, ele habita por meio da palavra. Que é exatamente o que está escrito. É Espírito. E quer que nós viva em Espírito, tendo vida, né? Uma vida eterna que logo pode se consolidar. Porque aqueles que cometem pecado vão estar tendo vida, por enquanto, mas não vai ter vida para sempre. Porque vão ter que perder a eterna. Só vamos ganhar a vida eterna se andarmos em novidade de vida. Se nascermos de novo e prosseguir vivendo no Espírito. Somente recebendo as palavras de Cristo, né? Nós podemos andar em Espírito e podemos ter a vida eterna. Somente aqueles que creem na palavra de Deus como um todo, a gente consegue tirar essa lição desse texto. Somente aqueles que recebem as... É interessante. Quando falar a palavra, é a palavra de Deus como um todo. Tá? Mas aqui não precisa ninguém distorcer, não. As palavras, irmão. Então quer dizer que Cristo tem mais de uma palavra? Não. A palavra dele é a mesma. Só que toda a palavra de Deus é constituída de palavras, de várias coisas que ele falou. O todo é chamado a palavra de Deus. Mas ele falou diversas coisas. Quando eu rejeito uma dessas coisas, vamos imaginar aqui que foram 10. Que são as 10 palavras em hebraico. Isso aqui para entender, mandamento é palavra. Para entender é simples. É só nós levarmos para o nosso entendimento aqui mesmo, dá para entender a questão espiritual. Uma letra, mais outra letra faz uma sílaba. Uma sílaba mais outra sílaba forma uma palavra. Então, e assim dá para entender normalmente. E várias palavras formam um verso, vários versos formam uma Bíblia, e ali é cheio de palavras. Nós também não falamos só palavras, não, falamos palavras. Cada vez que nós nos pronunciamos aqui, nós falamos uma palavra. Então, juntando, tá? Todas elas dá palavra, no plural. Assim, dá para nós entender. Verdade. Quando a gente junta as palavras de Cristo, por exemplo, ali no hebraico, os 10 mandamentos, a palavra mandamento em hebraico é as 10 palavras. Quando o Tiago diz assim, Tiago 2,10,
Aquele que tropeça em um só ponto é culpado de todo o resto. Então você tem as 10 palavras, os 10 mandamentos. Você tem os mandamentos de Deus. Quando você pega todo o conjunto das palavras que foram citadas por Cristo, você tem uma palavra, a palavra completa. Mas quando você rejeita uma das palavras que o Senhor falou, você está rejeitando a palavra. Porque você tirou um pedaço. Você descompletou aquilo ali. Eu rejeito só o sábado. Peraí, então eu não estou rejeitando os mandamentos. Eu estou rejeitando só o sábado. Ele disse, mas ele deu 10, ele deu um todo. Quando eu tiro uma parte, eu já descaracterizei os mandamentos de Deus. Não, irmão, eu estou aqui com os mandamentos de Deus. Não. Você está com 9. Os de Deus são 10. Então você não tem os mandamentos de Deus. Você tem alguns mandamentos. Os mandamentos de Deus, como um todo, você não tem. O todo da palavra de Deus, eu rejeito ao rejeitar só uma parte. Porque eu estou dizendo, essa parte aqui não foi Deus que falou. Então, peraí, ele falou essa, ele falou essa, falou essa. Ele falou essas duas, mas não falou essa aqui? É? Então, se eu rejeito essa, qual é o motivo de eu não rejeitar essas outras duas? As mesmas pessoas que começam rejeitando o sábado, que observe isso. Irmão, eles rejeitam só o sábado. Não, observe direitinho. É o grande ponto de litígio é o sábado. Mas vê hoje se não estou rejeitando o não matarás. Não, pega uma criancinha no ventre da mãe, é só um feto. Pode matar. Roubar. Não. Lá nos Estados Unidos. Furto acima de $935, que é quase R$5.000. É furto famélico. É por necessidade. Acaba roubar a televisão aí de 80 polegadas. Quem gosta é o ladrão, né? Entendeu? É não furtarás. Não adulterarás. Antigamente, o adultério era crime na Constituição de... Eu não lembro se era... Adultério não é crime, não. Adultério não é crime, não. Ele pode ser utilizado como não é atenuante, é um agravante na questão do divórcio. Se a pessoa se divorciar de alguém e foi descoberto que um dos cônjuges traiu, a pessoa pode deixar de receber a parte dela da divisão de bens. Mas antigamente era crime. Hoje em dia praticamente é defendido. Né? Com residentes. Por quê? Não tem um relacionamento aberto hoje? Estão percebendo? Você começa rejeitando uma. Aí depois você vem outra, fica mais fácil, né? Aí você diz, já que eu rejeitei um, por que eu não rejeito dois? Se eu rejeitei dois, por que eu não rejeito logo tudo? Fica fácil. Olha a questão para formar a palavra, né? Jesus Cristo diz assim, eu sou o alfa e o ômega. É como se ele estivesse dizendo pela nossa linguagem, eu sou o A e o Z. Então não tem nenhuma letra entre o A e o Z que ele não seja. E ao mesmo tempo diz em João 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, a palavra. Ele era a letra, palavra e a própria Bíblia inteira. Ele é. Desde o A até o Z. Toda palavra que é ali dentro das Escrituras quer falar alguma coisa nos ensinando acerca de Cristo. Eu lembrei aqui de uma coisinha que eu aprendi quando eu estava estudando, que eu comecei a estudar um pouquinho de hebraico por curiosidade, né? Aquela expressãozinha ali de Jesus que diz que não passará nenhum i, nenhum tio, né, da palavra de Deus. No hebraico, aquele sinalzinho tio é chamado cuts. É o pedacinho de uma letra. Não é nem uma letra, não é nem um sinal. Não é nem um acento em cima de uma letra. Em hebraico é um pedacinho de uma letra. Que muda totalmente o sentido dela. Se você tirar o pedacinho da letra, não é sinal de acentuação, é um pedacinho. Aí eu não vou tirar a letra toda. Não vou mudar nenhuma letra. Eu vou mudar só um pedaço dela. Acabou com tudo. Você desconfigurou tudo. Ou seja, se nós não aceitarmos a palavra de Deus como ela vem, da forma como ela está, como Deus deu, nós estamos rejeitando a palavra de Deus toda. Nós estamos achando que nós temos sabedoria para corrigir Deus. Não sei, eu bem que... eu gostei do resto, mas essa parte de mim que eu acho que tem como melhorar. Então como é que o ser humano criado por Deus tirar ou vai melhorar Deus? Um pouco, né? É igual a serpente lá. Não foi assim que Deus disse? Que toda árvore que tiver no jardim, né? Dela não pode comer todas elas? Deus disse assim, a erva disse não. Então se tirar um pouquinho, já é. Vai entrar em transgressão.
Se pegar uma verdade pela metade, já tirando o sentido de toda ela, pois já é transgressor. A árvore que Eva comeu não vai existir mais não. Vai. Jesus Cristo. Na vida certa. Ah, tá. A árvore da vida ou a outra Da árvore? ciência do bem e do mal. Na outra não vai não, a outra vai desaparecer. Tudo que é ruim não vai mais existir, né? Eu entendi a árvore que estava falando a respeito da árvore da vida, a outra não. Que ela comeu. Se não vai haver mais possibilidade alguma de nós pecarmos, os que forem salvos. Não, Deus não vai deixar nenhuma possibilidade. Se essa árvore existir lá, pode a autoridade Ter pecado de novo. É que, na verdade, a árvore da ciência do mal, ela tinha um propósito. Era testar a obediência do homem. Eu costumo testar esse detalhe aqui porque ele é interessante. A gente passou por uma prova que Adão não passou. Irmão, Adão pecou, o pecado dele foi grave que atingiu toda a raça humana. Agora observa o detalhe. A gente passa por prova que Adão não passou. A nossa prova é mais difícil que a de Adão. Adão foi tentado no jardim do Éden com todas as vantagens que ele tinha. Estava a árvore da ciência do bem e do mal. Ele não tinha fome. Tem um comentário de Ellen White na Bíblia Legado e na Bíblia White, aquela de capa dura, que diz assim que o Senhor deu o teste mais fácil que podia para Adão e Eva, e mesmo assim eles caíram. A árvore da ciência do bem e do mal era para testar a fé deles, ver se eles seriam obedientes ao Senhor. Agora, a raça humana que passou por tanta desgraça, morte, roubo, estupro, incêndio, homicídio, tanta desgraça, para construir um caráter santo em Cristo, no meio de tanta desgraça, por que a gente tem necessidade de testar a obediência desse povo de novo? Eles já passaram pelo teste deles. Eles construíram um caráter em meio a tanta desgraça, enquanto Adão não conseguiu manter o caráter dele, que foi dado santo, em meio a tanta coisa boa. Então a árvore da ciência do bem e do mal tinha um propósito: testar a obediência de Adão e Eva, do casal. Como eles caíram, se eles saem, a consequência do pecado. Vou resgatar vocês. Mas o povo de Deus vai construir caráter no meio de toda essa desgraça causada já pelo pecado. Quando chega lá no céu, qual é o intuito de ter uma árvore da ciência do bem e do mal? Para testar. Testou Adão. Adão e Eva caiu. Lá não vai ter mais nada de ruim, né? É porque não tem motivo. Por que vai testar a fé desse povo? Ele já o teste aqui. A nossa árvore da ciência do bem e do mal está aqui. Agora da vida não. Entre aspas, né? Testando a gente aqui direto. Da vida vai ter. Essa da vida aí está prometida, né? É outra história, né? É outra história. Pode observar que quando a gente lê ali Gênesis 2, falar da árvore da vida, se a gente lê de novo Apocalipse, a gente vê falando de novo, né? A gente vê a árvore da vida lá em Gênesis, capítulo 2, e a gente vê a árvore da vida de novo em Apocalipse. Mas não vê a outra. Mas não vê a árvore da ciência do bem e do mal em Gênesis 2, mas não vê em Apocalipse. Poxa, cadê? Essa árvore da ciência do bem e do mal. Sumiu. Não é. João 14,6. É muito conhecido, né? Disse-lhe Jesus. Se eu não me engano, foi Tomé que disse que não sabia, né? Por onde é que ele ia, também não sabia o caminho. Ele disse: Eu sou o caminho. Quer saber qual é o caminho? Aí pode pegar aqui e comparar lá com Jeremias 6,16. Né? Que foi na última parte que Felipe fez a pergunta, na última parte Jesus fala: ninguém vem ao Pai. Aí pediu para ver o Pai. Só que essa pergunta foi Tomé, realmente. Se eu não me engano, foi Tomé. O que é que vai ter a Deus? Vai ter 12 tribos. Não, por quê? Por que vai ter? Por quê? Ah, então, essas lições das tribos, elas têm um grande significado para o nosso aprendizado. Assim como a repartição das terras tem um grande significado. A cidade santa ela vai ter 12 portas. É os caráteres diferentes, aí vai ser dividido assim. Tem um caráter, vai ser segundo o caráter de Cristo. Agora vai ter exatamente a tua forma de ser é uma, a do Maurício é outra, mas vocês vão chegar a um consenso tal de que o caráter é o mesmo. A personalidade é A diferente. personalidade é diferente, mas o caráter é o Santificado. de Cristo, é santificado. Não vai mandar um defeito. Vai ter 12 portas na cidade santa. Por que 12 portas? Porque é 12 tribos. Não, eu estou falando um exemplo. Deve ser para dividir em pessoas. Cada qual tem a sua tribo, né? Será de qual Tem tribo seus que eu sou? caracteres. Aí você tem que buscar descobrir qual é. Tem um livro, A Cruz e Sua Sombra.
pastor Haskell, ele bem no finalzinho do livro, ele fala sobre as 12 tribos. O livro A Cruz e Sua Sombra, do pastor Haskell. Bem conhecido ele. Aí no final ele fala sobre as 12 tribos, fala do caráter de cada tribo. Que lá em Apocalipse 7 também fala. Apocalipse 7 conta a divisão dos 144 mil como múltiplo de 12, né? 12 vezes 12 mil é 144 mil. É contado por causa de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Então tem muito a ver com a questão do caráter. Os 144 mil vão ficar separados, né? Separado como assim? Dos outros não fala que eles vão ficar separados. Eles vão ter privilégio. Eles Né? Tem lugar que eles vão se são privilegiados porque tem o trono de Deus e eles vão estar mais próximos também. Depois dele vem os mártires. E depois dele vem a grande multidão. Os que morreram por causa da palavra de Deus e por causa de Cristo ainda vão estar depois deles. 144 mil. Esses foram os que passaram por grande tribulação, tal qual nunca houve. Mas é isso que nos dá. Mas nesse tempo agora vai ter mais ou só naquele tempo? Vai ter. E é isso que nos dá vamos dizer assim, o privilégio de estarmos estudando um assunto desse. Que os 144 mil que vão ter vida eterna, só em Cristo Jesus. É por isso que o assunto é importante, que abrange todas as tribos. Tanto é que o Evangelho do Reino, que é o mesmo Evangelho eterno, ele será pregado a todas as tribos, para ninguém ter desculpa. Ninguém vai ter desculpa. Vai ter que fazer uma escolha. Ou a vida, ou a morte. Verdade. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Tem ambiguidade, viu? Então, os mártires, os santos de Deus, os mártires, perderam a vida ou não? Sentido ambíguo. Perder essa vida. Jesus disse assim, Maurício, olha como é complicado. Olha como é complicado. Aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que aconteceu com os mártires? Eles perderam a vida. De achar a vida eterna. Mas acharam. Exatamente. Perderam a vida desse mundo aqui que Cristo deu. Mas a celestial eterna Está garantida. está garantida. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Os mártires, por isso que eu falei que a pergunta tinha sentido ambíguo. Alguém pode dizer, lógico que ele perdeu a vida. Se ele morreu, como é que ele é mártir se ele não morreu? E alguém poderia dizer, não, ele ganhou. Tem sentido ambíguo. Como é que eles entendem que a Assembleia sobre os 3 anos? Não, que eles falam assim, vão passar, nós não vamos passar pela tribulação, mas vai ter 3 anos e meio de bonança e 3 anos e meio de tribulação. Mas aonde está escrito isso? Não, se não está escrito, não vamos nem entrar no mérito, não. Isso aí, irmão. Aí é outro assunto. Isso é coisa da cabeça deles. Vamos lá, voltar aqui. Está passando para não desvirtuar. Ó. Eu sou, Cristo diz assim, eu sou o caminho. Então, a única forma de chegar ao céu, a única forma de herdar a vida eterna é Cristo. Ele é o caminho. Eu sou a verdade. Você pode ver que a gente vive numa época em que toda verdade é... Eu não estou dizendo que toda verdade é relativa. As pessoas dizem, toda verdade é relativa. Só isso aí é uma contradição. Se toda verdade é relativa, essa verdade é relativa também? Agora tem uma verdade que a gente tem certeza que é relativa. Nesse ponto aí, Maurício, eu posso usar meus argumentos e dizer que é relativo para mim. Mas para Cristo, para Deus, é relativo? É justamente por isso que Cristo fala aqui, né? Esse detalhezinho que eu mencionei das pessoas dizerem que a verdade é relativa, é justamente por não conhecer Cristo. Eu lembro que eu vi umas frases de alguns pensadores antigos, Confúcio, Buda, citação dos pessoal aí. Diz que um dizia assim, um dizia assim, eu não sou o caminho. Outro dizia assim, eu não tenho a vida. E outro dizia assim, eu não conheço de fato a verdade. O pessoal cita 3 grandes pensadores que são adorados pelas pessoas. A igreja diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Tu não sabe o que é verdade mesmo? Tu acha que toda verdade é relativa? Pois eu sou a verdade. E não é verdade relativa. É absoluta. E eu sou a vida. É absoluto. É absoluta, não tem por onde correr não.
Cristo é o único. Observe essa questão aqui de gramática, né? Artigo definido. É definição. Eu tenho um amigo que veio aqui em casa ontem. Diz assim, sim, né? Tu tem alguns amigos, eu não sei quem é. A meu amigo, ou amigo, aí você vai dizer, opa, é um diferenciado. Que ele diz assim, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um, como se tivessem vários, para ir ao Pai. Eu sou a verdade. Ele não é uma das verdades que salva. Ele é a verdade, a única que tem. E a vida. Alguma outra forma de eu herdar a vida eterna não sendo por Cristo? Não. O apóstolo João já martelou nesse negócio tanto que ele diz assim, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho? Não, mas eu tenho o pai. Não, mas tu tem o filho? Não, mas eu tenho o pai. Tu tem o filho? Não. Então tu não tem o pai, não tem a vida. Acabou. A ênfase de João é essa. É a gente entender que nós só temos vida quando temos Cristo. Rejeitar Cristo de alguma forma é rejeitar a vida. Mesmo que eu professe ter o pai. Que é uma loucura do pessoal. Eu só creio só no pai. Só o pai é Deus. Aí o pai disse que Cristo é Deus e eu não creio no que o pai disse. Quem são aqueles que vão ter a vida? É aqueles que têm o caminho e a verdade, que é o próprio Cristo, que é a própria vida. Só ele. Tem pra ele correr não, então o cabelo tem que correr para todo lado. Irmão. Fora de Cristo, todo caminho é beco sem saída. Fora de Cristo. Cristo é o único caminho que vai dar certo. É igual diz o outro, toda vereda é atalho. Só tem um caminho, não adianta fazer atalho não, que não dá certo. Me falaram ontem que tem um irmão aí que ele tinha um grupo de oração, aí morreram as pessoas e ele está sozinho, né? Aí ele senta numa cadeira, bota 3 cadeiras, uma para Deus, outra para Jesus e outra para o Espírito Santo. Essa história eu já vi ela no passado. Pessoal, tem um negócio que... Agora olha o detalhe. 1 João de novo. 1 João 2, verso 5. Qualquer que guarda a sua palavra... Vamos lembrar que o que é que diz 1 João 2, 4? Alguém lembra? Aquele que diz que eu conheço, não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está. Ó, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus... O quê? Mandamentos. Esse é o verso 4. O verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, ou seja, os mandamentos, que são palavras, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Quando é que eu tenho o amor de Deus aperfeiçoado em mim? Quando eu guardo a sua palavra. João 14, 23, muito citado. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, por intermédio da palavra. Aí o amor está aperfeiçoado. Por quê? Aí eu vou adiantar um texto. 1 João 4,8. Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, então, quando eu guardo a sua palavra, o seu amor está aperfeiçoado em mim. Porque quando eu guardo a sua palavra, ele habita em mim. Vem o Pai e o Filho habita em mim. E ele é o amor. Então, se eu guardo a sua palavra, eu tenho o Pai e o Filho, logo eu tenho o amor de Deus em mim. Porque Deus é amor. Né? Verdadeiramente aperfeiçoado, é perfeito. Nesse caso se aplica agora, se concretiza o ser de perfeito com vosso Pai Celeste é perfeito. É quando o amor de Deus está no coração. O próprio Deus é amor, quando Deus habita. Verdade. E ele só habita se nós guardarmos os seus mandamentos. A prova de que nós temos amor a Cristo é se guardamos seus mandamentos. Ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse é o pontinho que diz aí, nisto conhecemos que estamos nele, quando guardamos os seus mandamentos, quando guardamos a sua palavra, que é verdade. Todos os teus mandamentos, ó Senhor, são verdade. Todos. Verdade. Já citei, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá?
a manifestação de Deus em mim, ela é manifestando o amor de Deus. E é interessante, se a gente fosse entrar mais, a gente observar que o amor de Deus é manifestado, como o irmão citou, em vários textos, não são poucos não. E a maioria nas cartas de João. Ele citando que amar a Deus é guardar os mandamentos de Deus, guardar a sua palavra, obedecer a Deus. É aí que a gente sabe que a gente ama. Irmão, como é que eu sei que eu estou amando? Você está obedecendo a Deus, guardando os mandamentos? Não, então não amo. Porque tem muita gente que diz, eu amo a Deus. Rapaz, irmão, não tenho medo não. Tem medo não. No amor, não há medo. Irmãos, quem é que tem medo de alguma coisa? Eu mesmo levanto a mão. Sem nenhum problema. Irmão, tu está dizendo que o amor de Deus não está aperfeiçoado em ti? Eu digo, eu estou. Eu estou querendo ser aperfeiçoado. Porque aqui diz assim, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele se lança fora o medo, ele expulsa o medo. É por isso que tantos mártires na história da Bíblia chegaram ao ponto de morrer sem medo. Como Jerônimo, né? Diz que Jerônimo, diz que ele foi chamado a confessar sua fé, a se retratar na verdade, e ele ficou meio titubeando e meio em dúvida ali, e os parrascos deixaram ele em paz. Aí depois ele ficou dizendo, mas eu neguei minha fé, e John Hus, meu amigo, morreu por causa do evangelho, eu não vou rejeitar de novo não. Aí chegou lá diante dos cabos lá e disseram assim, não, eu não vou rejeitar não, meu companheiro John Hus deu a vida por esse evangelho, essa mensagem é verdadeira, nem que eu morra. Aí levaram ele lá para matar ele e foram tocar fogo por trás. Ele disse assim, não, toca fogo pela frente, se eu tivesse medo eu não estava aqui não. Já tinha renunciado. Já. A pessoa chegar nesse ponto. Tem outros que são... Os que não estão por convicção, naquelas horas lá na frente, eles não vão ganhar a vida. Não é mesmo? Eles podem ganhar essa aqui. Eu não lembro se foi algum dos pioneiros que comentou, ou foi eu que cheguei a esse raciocínio. Um detalhe interessante. Eu não sei se foi eu que cheguei a esse raciocínio ou foi o pioneiro, eu não lembro bem. Não gosto de pegar mérito dos outros, não. Detalhe interessante. Quando a pessoa tem medo de perder essa vida, é porque ela sabe que não tem a outra. É por isso que o amor lança fora o medo. E é por isso que os mártires recebem a vida eterna. Eles perdem essa, mas eles não perdem a vida eterna. É porque o amor que está neles lança fora o medo pela convicção que eles têm de que a promessa da vida eterna vai ser cumprida neles. Eles sabem que tem a Cristo, eles sabem que estão morrendo por causa de Cristo, eles sabem que estão perdendo a vida por causa de Cristo, eles sabem que vão achar outra vida. Aí chega lá na hora de morrer, a história que a irmã cita direto aqui, que a mulher foi para ser morta, né? E foram cantando, foi? Interessante é que... Como se fosse pregar no burro. Como se fosse pregar no burro. Interessante é que, acima de tudo, não é presunção. Essa é uma convicção deles. A convicção é tão grande que aqueles homens bomba, né? Ele se mata, né? Ele se mata. Loucura, né? Mas eles fazem uma lavagem nele, dizendo que o que ele tem pela frente lá, né? Ele vai acreditar. É um detalhe interessante, vamos lá. Convicção. Irmão, se eu morrer por convicção, mesmo ser me suicidando, eu vou me salvar? Não. O que é fé? É certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem, mas, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o exemplo que eu não tenho aí, tem gente que morre por convicção, né? Mas convicção de quê? Fé? Irmão, é fé, digo. Está escrito na palavra de Deus que alguém tem que se explodir para ter fé? Então, alguém tem que matar os outros para mostrar que tem fé? E aquele texto lá de 1 Coríntios 3, né, irmão? Diz que uma pessoa, lembra que o texto aqui? Se alguém der a sua vida em favor de muitas pessoas, der seu corpo para ser queimado, se não for por amor, não serve para nada. Por que amor? Aí, ó, de novo, vamos lembrar dos textos. Quem não ama não conhece a Deus. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Ou quer amor? Ele tem a sua palavra nele. Aí essas pessoas morrem por amor. Para matar um monte de gente sem amor. Eles não acreditam, não, né? É a questão. É uma convicção? É uma fé? É uma fé. Mas é a fé. Mas que não está em conformidade. Então, é falso.
A Bíblia está dizendo assim, irmão, eu tenho fé, irmão. A pessoa vendendo droga, vendendo cachaça, eu tenho fé, irmão. Sim, você tem uma fé. Mas a fé da Bíblia você não tem, não. Nem porque é que, bichinho, tá contra a Bíblia, como é que você tem a fé da Bíblia? Vamos lá. Eu tenho fé que eu vou enricar, nem que seja fazendo coisa errada. Você é roubando. Isso é a fé da Bíblia? Não é. Então no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Porque o medo pressupõe castigo. O medo pressupõe que eu estou errado. O medo pressupõe, por exemplo, irmão, eu tenho medo de alguém me matar agora e eu me perder. Por que você tem medo disso? Porque sua consciência não está limpa. Você sabe que tem pecado aí que você não confessou, pecado que você não abandonou. Um Marte, se na hora dele morrer, ele lembrasse disso, que tinha pecado não confessado ou não abandonado, irmão, morreu, salvo. Um Marte. Eu digo, não é Marte não, filho. Você morreu só. Não é Marte não. O Marte é aquele que morreu por causa da sua convicção na palavra de Deus, mas que estava em dias, vamos colocar assim, com Deus. Pode até dizer que ele foi Marte, mas não por causa da palavra. Por causa da palavra de Deus, né? Entenderam? Porque o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Se uma pessoa que vai morrer pela fé em Cristo, na hora que ele está lá, se ele lembra que ele não tem algum, que ele tem algum pecado que não foi confessado, abandonado, você acha que ele vai ficar tranquilo? Aquele pecado não confessado, não deixado, fica perturbando a mente dele. Ele fica... É igual você tá aqui, tem um ladrão no meio, e você diz, rapaz, por isso você tá chegando aí, você quer investigar ali, investigar um pessoal aí, que o cabo que rouba fica... Os outros ficam, né? Oxi, o que eu vou investigar aí, né? O outro fica todo nervoso, né? Porque a consciência dele acusa. Agora, observa aqui de novo, vamos voltar de novo aqui, ó. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Porque ele guarda a palavra de Deus perfeitamente. Então o amor de Deus está nele. E quando o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, ele não tem medo. Porque a consciência dele está tranquila com Deus. Ele está guardando a palavra de Deus. Com perfeição. É pelo poder de Cristo, mas está guardando. Então quando a morte chega diante dele, ele tem uma decisão a tomar. Ou eu solto essa vida aqui para me apegar na vida eterna, ou então já era. Porque tem pessoas que elas vão se retratar, elas vão abandonar o evangelho porque elas só têm a perspectiva de uma vida só. Quando você vê a pessoa abandonando Cristo na última hora para ficar com essa vida aqui, é porque ela não tem convicção de que ela tem a vida eterna. Ela está com medo. Rapaz, mas se eu morrer agora, eu vou me perder, já era. Eu não tenho vida eterna para mim. Os que têm vida eterna, eles não se preocupam em perder essa aqui. Eu vou trocar uma vidinha dessa aqui pela vida eterna. Aquele que tem medo, é a continuação do texto, não está aperfeiçoado no amor. Então se você tem medo, não precisa nem levantar a mão não. Se você tem medo, é porque o amor não está aperfeiçoado ainda. É por isso que há medo ainda na gente. É porque o amor não está ainda aperfeiçoado. A palavra está sendo muitas vezes guardada em partes ainda. E você lutando, resistindo contra uma parte dela. Não resista não, moço. Pegue ela toda. Guarde ela toda. Um dos critérios que foi utilizado para Gedeão lá naquele tempo, naqueles 32 mil homens, um dos critérios utilizados para que não fosse para a guerra era esse tal de medo. Porque um medroso, ele mete medo no outro. Mete coragem. Agora, um medroso manifestando o seu medo, os outros podem estar com coragem, mas corre o risco de correr junto com ele. Aqui, eu vou adiantar bem só para pegar a fonte dele, que ele não já comentou aqui em cima. Atos 21, verso 13. Paulo respondeu. Paulo ia subir. Detalhe interessante. Paulo ia subir para Jerusalém e lá tinha a perspectiva dele ser preso, morrer, alguma coisa. Ser perseguido, né? Aí quando ele se dispunha a ir para Jerusalém, o Paulo disse, Paulo, mas não vai não, Paulo, porque lá vão te prender, nós gostamos de tudo. Aí como é que a pessoa dessa vai ficar? A pessoa está corajosa aqui, alguém diz assim, não, Paulo, não vai não, porque lá vão te prender, lá, estão te procurando faz tempo, tu era fariseu lá, os homens estão com a raiva de tu tão grande, se te pegar, vão te prender, vão te matar, Paulo.
Aí Paulo responde: o que vocês estão fazendo chorando? E magoando meu coração. Ele estava com coragem, a pessoa começa. Não, Estava convicto estava convicto, né? e o outro colocando coisa na. Colocando medo. Disse, não, a pessoa fica. Ele disse, não, o que vocês estão fazendo? Chorando aí. E me magoando o coração dele, era no sentido de amolecendo o coração dele, ele estava firme. E o pessoal agora começa a querer abalar a convicção dele. Ele disse, não, bora parar aí. Às vezes a gente acha que é bom, né? Por exemplo, quando Cristo disse que ia morrer, está no terceiro dia, e Pedro disse, não, isso não vai acontecer não. É porque o intuito era fazer, Satanás, o intuito dele era fazer com que Cristo deixasse o intuito de morrer pela humanidade. Aí Cristo disse, não, arreda Satanás. Paulo entendeu o propósito aqui. Por mais que a intenção dos irmãos de Paulo que fosse boa, lá no fundo, é o intuito de, não quero que ele morra. Peraí, não está amolecendo o coração dele, ele está convicto na verdade. Jesus chamou ali naquela ocasião, mandando Satanás se retirar, e Pedro sabia das palavras que ele disse, sabia? Não zangou não, né? Diz hoje para tu ver. Eu já vi relato aqui de pessoas. Hoje se aqui, disser, diz assim, tá me chamando de Satanás, né? eu já vi relato de pessoas aqui que diz que está quase no meio da morte lá para morrer, a pessoa vão visitar ele, né? Aí chega lá, quando Aceitou sai lá, Jesus. diz que lá, ele chega lá, a pessoa que sai confortada dele, em vez dele, né? A pessoa vai com aquele clamor, não, calma, e aí conforta a pessoa que sai lá aliviada, né? Eu já vi essa situação. Alguém diz assim, eu fui lá no hospital, fulano estava no leito da morte, lá ele aceitou Jesus. Ele se converteu lá no leito. Será? Se vê livre da pessoa. Pode acontecer, pode. Mas é mais possível, Na cruz, né? é mais possível não ser a conversão genuína. Ser só medo, né, de morrer. É. Que Mas a gente não conhece o coração. Aquele ladrão lá na cruz, irmão, é uma demonstração que pode, né, acontecer na hora do meio da Pode, morte. só que tem um detalhe. Irmão também. Só que tem um detalhe. Aquele rapaz estava lá do lado de Jesus Cristo na cruz, ele acompanhava os estudos. Ele acompanhava os acontecimentos e ele acompanhava Jesus Cristo de longe. Ele Aí tinha ideia. ele aceitou e o do outro lado não. Agora o cara que nunca se alimentou da palavra, não sabe o que significa, não quer nem saber. Aí lá na hora de morrer diz, não, ele se converteu. Tudo conversa. Tem mais para se perder do que ele se converter. Porque em vida nunca aceitou. Se converteu na hora da... Bebeu, morreu bêbado. Bebeu até morrer. Aí na hora que o pastor foi na hora do Aí o pastor dá um decreto divino, diz que ele morreu salvo. Tem um caso, Quando a pessoa me pergunta, geralmente eu digo, eu não sei. Não sei, porque eu não sei qual é a intenção do coração dele. Eu conheço pessoas do mundo que dizem assim, rapaz, eu não acredito que as pessoas costumam fazer o mal todo tempo e na hora de morrer se converteu. Ele mesmo disse, essa pessoa. Não foi nem um crente que disse, não. Uma pessoa do que mundo. conhece a verdade e não se sabe, imagina quem não conhece. Ela usou esse termo assim, eu não acredito que a pessoa fique pecando toda a vida, nunca deu lugar para a palavra de Deus, lá na hora de morrer, ele aceitou tudo. Ele disse assim, eu não acredito. Bom, a palavra ela pode fazer um milagre muito grande, né? Mas tem que ver também os critérios divinos. tem um caso que aconteceu com a tia minha, né? Ela não queria nem saber negócio de crente. Aí ela tava lá no hospital, lá foi na UTI, morre não morre, aí foi pregado pra ela, disse que ela aceitou. Aí minha mãe me falou, eu disse, não acredito não. Não, é porque tu não acredita nada não, tá? Aí quando ela ficou bom, batizaram ela, ela vai falar assim, e aí mulher, tu agora é crente? Não, os crentes me batizaram lá na marra lá e pronto. Depois ela ficou boa, né? Tem muitos casos, né? Só que aconteceu depois, ela se converteu, não, disse que se converteu, mas batizou depois. Voltando aqui para o testemunho de Paulo, olha o que é interessante. Mas não, foi os crentes, botaram na cara. Paulo, ele tinha perdido esse medo já. Ao ponto de que a igreja, observe um detalhe aqui interessante, era a igreja, não era a pessoa de fora da igreja. Eram os irmãos de Paulo. Irmãos em Cristo, né? Dizendo para Paulo, Paulo, não vai, Paulo. Lá se tu falar, tu vai ser preso, vai morrer, vai passar fome. Vai, a gente bota lá no calabouço. Desanimando Paulo. As palavras de Paulo. Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém.
a perder a vida em Jerusalém pelo nome do Senhor. Sabe o que é isso? Paulo tinha a perspectiva de que essa vida aqui, comparado com a vida eterna, não vale nada. De que ele tinha a vida eterna, é tanto que chegou ao ponto de dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Peraí, ele estava convicto já que a coroa estava garantida para ele. Não era presunção, eu ia falar pressuposição. Não era presunção de Paulo. Paulo tinha convicção de que a vida que estava nele agora era a vida de Cristo. Cristo estava habitando nele. Ao ele dizer assim: eu estou pronto não só a ser preso, mas mesmo a morrer em Jerusalém por causa do nome do Senhor. Ele creu nas palavras do Senhor, que diz: o que achar a sua vida, ele vai perder, porque ele está achando essa e está rejeitando a eterna. Mas aquele que perder a sua vida, perder a vida é morrer. Aquele que perder a sua vida por causa do Senhor, por minha causa, diz Jesus, ele vai achar. Mas não vai achar essa, ele vai achar a eterna. O ponto é, irmãos, nós precisamos crescer em santidade, nós precisamos crescer na guarda da palavra, a ponto de a gente ter a convicção de que nós temos a vida eterna em nós. Não é que nós somos merecedores, é que nós temos Cristo habitando em nós. De forma que quando a morte surgir diante da gente, a gente vai poder dizer igual Paulo, vai poder dizer igual aqueles 3 jovens na fornalha, dizer: rapaz, assim, se o Senhor quiser deixar que tu mate nós, deixa, nós não vamos adorar. Se ele quiser salvar, ele salva também, é com ele. Eles morrendo, perdendo a vida terrena aqui, eles não estão preocupados, eu tenho a vida eterna garantida. E se o Senhor quiser preservar essa aqui, tá aí, tranquilo. Isso é o quê? É convicção de que o Senhor habitava neles. É a grande questão para a gente. Geralmente, se você juntar uma congregação, vamos imaginar um congresso bem grande, 20 mil pessoas assistindo. Aí você diz assim: quem aqui está pronto para morrer pelo Senhor Jesus? Aí vê, passa um monte de aqueles peixes ficam pulando assim na água. Cardume, né? Fica parecendo aquilo ali. 20 mil pessoas, você diz assim: quem aqui está pronto para morrer por Jesus? Todo mundo. É ou não é? Não é igreja lotada. Quem é que vai dizer que não tem coragem? Deixa eu ver um perigo para ele. Se saber que, com todo respeito, você vai dizer assim: irmão, quem é que está pronto para morrer por Jesus? No geral, o que é que acontece? Eu estou pronto. Por quê? Tá todo o clima fácil, estão aqui sentado, tranquilo, sem perseguição, sem medo da polícia bater na porta, não é? Estamos sossegados. Estamos sendo perseguidos de alguma forma? Estamos tranquilos. Dizer que não tem medo de morrer numa hora dessa é fácil demais. Agora, o negócio, quer dizer que nem o povo, é na ponta do fuzil. O cara diz: e agora? Tu vai morrer pelo Senhor ou tu vai negar essa tua fé? É diferente. Aqui eu estou sossegado. Eu bem que dá a frente dizer para os irmãos: eu dou a minha vida pelo Senhor Jesus. Rapaz, aí é fácil, moço. Sossegado. Um monte de irmão da mesma fé. Se fosse no meio de uma sala cheia de cabos do Estado Islâmico, pense aí, tu morre pelo teu Jesus, acaba já fica, pensa 2 vezes, né? Agora, se a convicção é verdadeira, pode estar no meio do Estado Islâmico, no meio de um ninho de cobra, pode estar onde for, vai arrancar uma bomba atômica, não. Porque a convicção está em Deus. Você tem a convicção de que Cristo, que é a vida eterna, habita em você e que você tem garantido a vida eterna. Então, perder essa vida, é como Paulo diz: morrer é lucro. Essa vida aqui é refúgio. Eu tenho a vida eterna. Agora tem gente que quer ficar segurando as 2 coroas, né? Não quer ficar agarrando as 2 coroas, diz que mesmo que solte. Se não soltar na terra, você não vai angariar do céu, não. O problema vai se complicando na medida que se aproxima Cristo. Vai chegar a ponto de que o povo de Deus, assim como Elias, né? E outros aí que pediu a morte, vão desejar morrer. Vão dizer assim: eu queria estar no lugar daquele. Tu acha que ele vai querer o lugar de um morto se ele está no bem bom? Quem é que quer morrer? Assim? Aí lá na frente o povo vão dizer assim: eu queria estar no lugar do fulano, para não estar passando por tudo isso aqui. Nas horas boas todo mundo é crente, né? Todo mundo é corajoso, né? Agora na hora difícil é que a gente tem que ver.
se realmente esse amor aí prevalece. Se ele lança fora o medo ou se ele lança fora o amor. É um dos dois, Não né? tem lugar para os dois, não. Eu lembro de uma frase, eu vi num filme. Admite aí. Até um tempo já. Eu não lembro bem, exatamente como é que diz a frase, mas é tipo assim, a fé, ela só é fé quando ela é provada. De fato. Porque todo mundo diz que tem fé. Agora, chega o momento em que a fé é provada. É na hora da prova que você demonstra que tem fé. Porque só dizer assim, eu tenho fé. Aí, dentro da igreja, que quer dizer que não tem fé? Agora, na hora que a prova vem, aí você demonstra a fé. É como o Tiago diz. Um diz assim, eu tenho fé. O outro diz assim, eu tenho obras. Agora mostra-me essa tua fé sem as obras. Eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, eu vou demonstrar que eu tenho fé. Deixa eu chegar à prova. Agora, tem um monte de crente dizendo, eu tenho fé. Claro, é fácil ter fé. Entre aspas, quando está tudo tranquilo, quando está um mar de rosas. Agora, quando você está vendo a casa desmoronar, quando você está como Jó, o que foi que Satanás disse de Jó? Satanás apareceu lá naquele concílio, né? Aí o Senhor apontou Jó e disse assim, tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás disse, é lógico que ele te serve, né? Tá aí todo mundo bem bom. Fica protegendo ele. Né? É próspero, tem estou aqui acrescentando alguma coisa, viu? Tem rebanho de ovelha, tem rebanho de gado para ali, tem rebanho de camelo para ali, tem não sei quantas fazendas, uns filhos bonitos, saudáveis, todo bem. Mas é lógico, o homem é rico, é lógico que ele te serve. Mas Satanás diz, pois tá bom, pois toca em tudo que ele tem, só não toca nele. Satanás vai lá e toca em tudo. Foi tocar em tudo mesmo, né? Acabou com rebanho, acabou com fazenda, matou os 10 filhos e Jó, tranquilo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí, de novo, a reunião, de novo Satanás vem, de novo o Senhor diz, tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se dizia do mal? Aí disse, sim, mas é lógico, tu não deixou nenhuma doença chegar nele, não deixou tocar nele. Aí o Senhor disse, pois tá bom, pois toca nele, não toca na vida. Estou dando autoridade para tirar a vida dele, não, toca nele. Jó demonstrou que tinha fé e que a fé dele não era baseada nos bens e não era baseada na saúde dele, não. Não era baseada... porque a pessoa saudável a vida todinha, tem tudo quanto quer. É fácil. Agora, quando a prova vem, e foi isso que Jó demonstrou. Nunca adoece. Né? Tudo tranquilo. O Jó diante da prova era o mesmo Jó depois da prova. Quando a prova veio, era o mesmo Jó. Porque a fé se demonstrou. É por isso que às vezes a gente reclama da prova sem entender o propósito dela. É revelar a fé. Fidelidade é na saúde e na doença. É. Não é assim que o É igual casamento, né? É um casamento. Aí aqueles amigos dele que foi para visitar ele, rasgaram as bocas, botaram terra na cabeça. Passaram 7 dias sem dizer nada, mas quando resolveram dizer, meu amigo. Falaram besteira. O padre falou um pouco, mas falou besteira, né? Passaram vontade de falar, mas quando resolveram dizer, ela só acusando, coitado. Verdade. Tem uns que é só para isso mesmo. Naquele tempo eles tinham uma pessoa que adoecia como se tivesse pecado. Os pastores quiserem a mesma coisa. Aí a situação de Jó lá, os outros acusando, né? E Jó na dele, rapaz, meu Deus, ele continua com o mesmo critério que eu tinha antes, confiando nele. E a acusação rindo em cima e ele nem... Né? Tanto é que no fim, a oração aceita foi a do Jó, né? Não, é Jó que tem que orar. Né? Não é aquele que se achava em condição boa que ia orar por Jó, não. Não, pai, tu tá doente, deixa eu orar por ti aqui. Não, o Senhor disse, não aceita a oração de vocês, não. Até mesmo porque ele não escuta a oração do pecador deliberado, né? Do ímpio, daquele que transgride a lei, né? Até as suas orações são abomináveis. E se a gente não ler atentamente ali, a gente acha que aqueles amigos de Jó eram que estavam certos, né? A gente olha essa página e não foi inspirado. Vai olhar direitinho.
Muita gente foi frustrada por Deus lá no final do livro de Jó, né? Muita gente vê aquele povo falando aquelas coisas e diz assim, rapaz, homem tão certo, né? Eu tenho com aquilo eles falaram. Aí você vê lá no final e diz, oxi. Aí o Senhor só recebe aquela oração se for feita por Jó. Esse homem não tão certo, não. Então, tá não. E é porque, se você observar, atente bem. Eu tive a oportunidade de ler Jó uma vez. Você olha, tem muitas coisas que eles falam que são verdade. Muitos testemunhos verdadeiros. Só que o problema, eles aplicam a Jó como se Jó fosse culpado de transgredir alguma daquelas verdades. Eles falam, o Senhor é grande, não sei o que, o homem que peca contra o Senhor, assim. Isso é verdade. Mas aí olha para Jó e diz, sim, eu estou tranquilo. Ali quem representava a mina do olho de Deus ali era Jó. Jó estava em harmonia com a lei de Deus. É como se eu chegasse num irmão que está obedecendo e diga, olha, irmão, você toma cuidado, irmão. Gente presunçosa. O Senhor não se agrada não, viu? Aí você fica, mas é verdade. Deus não se agrada de gente presunçosa. Mas aí você aplica para a pessoa errada. For aplicar para Jó, Jó diz, não. Quem me justifica é Deus, mas tem até um texto que pode ser mal interpretado. Jó diz assim, eu me apego à minha justiça. O que era que ele queria dizer? Me apegar à minha justiça. Você, eu não fiz nada de errado, não. Não era... Não é a justiça dele próprio. A minha. O que é isso? Consciência limpa. Já estava dizendo, eu não fiz nada de errado. Agora, se eu sou o quê? Eu sou um velho. Tem versão de assim, um gusano. Que essa justiça de Jó, eu me colocando no lugar dele, eu entendo que ele disse que ele confiava naquele do qual também, lá na frente, Jeremias veio dizer, o Senhor, justiça nossa. Não era só de Jó, não, de Jeremias, a minha, a tua. A minha justiça é aquela lá de Jeremias, é Cristo, o Senhor, justiça nossa. Não só minha, mas nossa. Verdade. Mas aí o mau intérprete, ele vai interpretar que Jó estava presunçoso. Né? Presunçoso, dizendo que ele tinha justiça. Mas pelo contrário, Jó, ele entendeu que a justiça dele era um trapo. Naquela própria doença dele você percebe que ele chega a entender isso. Que foi como se fosse um verme. Era um verme, né? Era um trapo de imundícia. Que ele tinha uma justiça, que era Cristo. Esse é o entendimento. Amém. Então, irmãos, nosso objetivo, ele deve ser alcançar uma fé que ela não seja abalada nem mesmo pela ameaça de morte. Quando alguém se ameaça, quando alguém se abala, melhor dizendo, por uma ameaça de morte, é porque ela não está convicta de que ela tem a vida eterna. Ou seja, ela não está convicta de que ela tem Cristo. A grande questão que a gente precisa trabalhar em cima, com o poder de Cristo, pelo Espírito de Cristo, é termos essa convicção de que Cristo habita em nós. Porque essa convicção vai nos fazer abandonar o pecado, porque a convicção é na palavra de Deus e Cristo é a palavra de Deus. Vai nos fazer abandonar o pecado, vai nos tornar mansos, humildes, pacientes, bondosos, benignos, que têm domínio próprio. É muita coisa, né? É muita coisa. E tudo isso está em Cristo. E se está em Cristo e Cristo está em nós, tudo isso estará em nós, inclusive a vida eterna. Amém. Então nós precisamos ter essa convicção e trabalhar em cima disso. De ter a convicção, de ter a certeza de que nós somos a habitação de Cristo. Mas não é nós somos, irmão, no geral, nós somos. Eu sou a habitação de Cristo. Nós precisamos trabalhar em cima disso, ter essa convicção. Porque quando chegar uma ameaça de morte por causa da mensagem, a gente não vai se abalar, não. Vai ter a convicção de que Cristo está em nós, nós temos vida eterna. Essa vida que o homem pode tirar. Tá? Que o Senhor, de fato, possa habitar em nós, que nós possamos, de fato, ser a habitação de Cristo. Que a vida eterna esteja em cada um de nós. E que nós possamos, quando Cristo voltar, nós possamos ver a vida, né? E saudá-la com felicidade, com alegria, tá? Amém. Deus nos abençoe. Assim seja. Amém.